Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te desejo um dia abençoado pelo cuidado, pela graça, misericórdia do Senhor e também marcado pelas suas maravilhas. Estamos ainda dentro do tema milagres. E hoje a nossa reflexão está em Hebreus capítulo 12, apenas o versículo 1, quando ele vai dizer assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quero falar hoje dessa nuvem de testemunhas que o capítulo 11 de Hebreus relata e dizer que tantos séculos depois, essas testemunhas fiéis, dedicadas, consagradas, homens e mulheres de fé, algumas dessas citadas, outras estão no texto do capítulo 11, anônimas, não importa, porque as suas vidas, o testemunho do que deixaram, a forma como viveram para a glória de Deus, continua nos animando, nos encorajando, nos influenciando. Eu mesma recomendo toda a leitura do capítulo 11, de forma que nós possamos copiar comportamentos, dedicação e marcas da vida desses heróis e heroínas para a glória de Deus, em pleno século XXI, quando nós ainda estamos andando nesses passos de submissão, obediência e grande fé. Quero falar dessas testemunhas, ou como diz o texto de Hebreus 12:1, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 11 registra as vidas de mulheres e homens de fé e oferece uma orientação de como moldar-se a um comportamento cristão. Esses homens e mulheres nem sempre foram famosos ou exaltados pelas pessoas de seu tempo, mas todos deram um bom testemunho e tiveram papel vital no desenrolar do plano de Deus. No geral, eles deram bom e justo testemunho, colocaram em prática seus dons, foram tementes a Deus, absolutamente obedientes, dono de esperança inabalável e paciente perseverança. O autor comparou a vida cristã a uma corrida de longa distância. Os corredores cristãos se encontram rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, ou os heróis da fé. Essas testemunhas não são espectadores cristãos que observam a conduta de outros cristãos, mas aqueles que deram bom testemunho através do seu exemplo de vida. Os cristãos só podem correr bem a carreira da vida se deixarem de lado tudo que os impeça de empreender, dando o melhor de si. O pecado, especialmente o da incredulidade, da dureza de coração, também cria uma entrave que incapacita a boa carreira proposta. Uma maratona requer perseverança, persistência e esforço contínuo, e não apenas uma curta arrancada. Estes que nos rodeiam como uma grande nuvem de testemunhas não significa que são espectadores do que acontece na terra. Antes nos dão testemunho pela vida de fé e perseverança que levaram e estabeleceram um alto padrão para que possamos também imitá-los. De todos esses heróis e heroínas, hoje eu quero citar Abraão, porque ele é o primeiro a ser chamado, e ele, então, por obediência, deixa a sua terra, deixa a sua parentela, e ele sai como Deus o recomenda, e
ele com sua família, eles são os primeiros a criar ali uma identidade de povo de Deus em toda a terra. Então eu quero citar Abraão, quando o versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Eu fiz questão de citar esse primeiro, que é o nosso querido patriarca Abraão, porque ele também é chamado o pai da fé, porque ele, pela fé, obedeceu, saindo da terra dos seus parentes, de toda a sua gente, e ele lançou-se num desafio de fé que Deus lhe fez e que ele alcançou a promessa de que Deus lhe daria um herdeiro, e mesmo já na velhice, ele alcança essa promessa com a sua esposa. E eu fiz questão de, dentre tantas testemunhas, como o próprio texto vai dizer que há uma nuvem, quer dizer, uma grande quantidade de heróis e heroínas, eu fiz questão de falar de Abraão, porque ele nos encoraja a nos lançarmos nos desafios que Deus nos tem feito, e com certeza alcançaremos as promessas, porque o nosso Deus tem prazer em cumprir as suas promessas. Quero ainda falar do próprio versículo, quando ele vai dizer que nós devemos nos livrar do peso e do pecado que tão de perto nos assedia, para podermos realmente correr essa corrida que nos é proposta, como diz também o capítulo 11, versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Então, nós temos aqui essa corrida que nos está sendo proposta ainda hoje, não como espectadores que ficam olhando os outros correrem, mas nós também correndo, sabendo que o nosso Deus corre conosco e que o que nos aguarda é o pódio da vitória, quando ele mesmo nos disse: não vos deixarei, jamais vos abandonarei. E ele vai dizer também que essa corrida é a corrida diária de quem aguarda o milagre do Senhor, nos ajudando certamente a termos um final de corrida vitoriosa, porque Ele corre conosco, como eu já citei anteriormente. Então, eu já caminho aqui para concluir o áudio desse momento, qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo, nos certificando de que, como outros correram e foram vitoriosos, nós também seremos, porque o nosso Deus nos garante vitória e nós podemos dizer que somos mais que vencedores. Que hoje as testemunhas do capítulo 11 de Hebreus sirvam como encorajadores para a nossa própria vitória e também o nosso prêmio que nos aguarda para os que correm, para os que confiam e para os que, com certeza, são marcados pelo triunfo do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.